No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nas reais intenções dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Vamos olhar a história entre os dois países, as últimas notícias, o que está em jogo e tentar prever o que pode vir a se acontecer. Prepare sua mente porque o panorama é complexo. Se quiser acompanhar análises mais assim, geopolítica, política mundial, acontecimentos globais, já vai deixando seu like, ativando o sininho e se ainda não for inscrito, inscreva-se para não perder nada que eu trago por aqui. Colonização e primeiras interações externas. A Venezuela, desde o período colonial até sua independência em 1821 com Simão Bolívar, esteve sob a influência espanhola, com pouca influência direta dos Estados Unidos nos assuntos internos naquela época. Século XX. Intervenções e início da influência estadunidense. Nos séculos XIX e XX, especialmente durante a Guerra Fria, os Estados Unidos desenvolveram influência significativa na América Latina, inclusive na Venezuela. Isso incluiu apoio político a regimes alinhados com seus interesses, negociações de petróleo, além de diplomacia econômica e militar. A Venezuela, rica em petróleo, se tornou um ponto de interesse estratégico. Para os Estados Unidos, garantir acesso ao petróleo venezuelano e conter influências consideradas hostis, socialistas ou comunistas no contexto hemisférico. Era Chávez e mudança de paradigma. Com Hugo Chávez, a partir de 1999, houve uma guinada para políticas de nacionalismo, controle estatal de recursos naturais, alianças com países vistos como contrários à hegemonia dos Estados Unidos, como Cuba, Rússia, Irã. Chávez criticou explicitamente influências externas, buscou independência econômica, reforçou a identidade venezuelana, promoveu programas sociais, mas também enfrentou acusações de violações de direitos humanos, centralização de poder e redução da liberdade institucional. O governo Maduro. Crise, sanções e isolamento. Após Chávez, Nicolás Maduro continuou essa linha, mas enfrentando uma grave crise econômica, inflação, colapso dos serviços públicos, escassez de bens essenciais, migração em massa. Os Estados Unidos impuseram sanções financeiras, impediram transações com petróleo venezuelano, acusaram o governo de corrupção, narcotráfico, violação de direitos humanos. Também houve reconhecimento de líderes da oposição e pressões diplomáticas internacionais apontando falta de legitimidade nas eleições. Exemplos: o Acordo de Barbados em 2023 com a oposição, negociações para garantias eleitorais. Agora vamos cobrir os fatos novos que mostram que as tensões entraram em novo nível e podem indicar direções futuras. Incidente com destroyer estadunidense e barco atuneiro venezuelano. Em 3 de setembro de 2025, o governo venezuelano acusou que o destroyer USS Jason Dunham, um navio da Marinha dos Estados Unidos, interceptou, abordou e ocupou de forma hostil um barco atuneiro venezuelano com 9 pescadores a bordo. O incidente ocorreu nas águas da Zona Econômica Exclusiva Venezuelana. Caracas chama isso de operação ilegal, ameaça à paz e segurança regional. Reforço militar na fronteira e nas regiões costeiras venezuelanas contra tráfico de drogas. Ditado por Nicolás Maduro, ocorreu um plano de reforço militar nas regiões de Zulia, incluindo a Guajira, Península de Paraguana, Sucre, Delta Amacuro e Nova Esparta. O aumento do efetivo vai de 10 mil para cerca de 25 mil nas regiões críticas. A justificativa oficial: combater tráfico de drogas, supostos vínculos de grupos criminosos com o governo venezuelano. Aumento de recompensa pelos líderes venezuelanos. Os Estados Unidos dobraram a recompensa por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro, agora estimada em 50 milhões de dólares. O governo da Venezuela rejeita, chamando de propaganda política, circo mediático, acusando intenções de desestabilização justificativas para a atuação externa. Resposta venezuelana: mobilização militar e milícias. Maduro anunciou a ativação de um plano especial de segurança, mobilizando milhões de milicianos, cerca de 4,5 milhões, segundo declarações oficiais. Enfatiza a defesa da soberania nacional. Alerta sobre o que chama de imperialismo. Pressiona internamente para lealdade, preparação em defesa do país. Discussões de possíveis operações militares dos Estados Unidos dentro da Venezuela. Há reportagens afirmando que o governo estadunidense estaria considerando ações mais agressivas, inclusive possibilitando ataques dentro do território venezuelano, visando cartéis de drogas que, segundo a narrativa estadunidense, operariam desde lá. Esta possibilidade marca uma escalada importante, porque, se concretizada, implicaria violações de soberania, resposta política, militar, diplomática, acusações de narcotráfico e terrorismo.
Os Estados Unidos acusam Maduro e o governo venezuelano de terem ligações com o narcotráfico, inclusive com organizações como o Cartel de los Soles. Estas alegações servem tanto para justificar sanções quanto possíveis operações militares. Do lado venezuelano, há forte rejeição dessas acusações, qualificadas como farsas, propaganda política, ação de distração. Diplomacia, reações regionais e internacionais. Países como Colômbia, por exemplo, condenaram o ataque a uma lancha venezuelana, especialmente em casos de civis mortos, e reforçaram que situações assim deveriam ser tratadas por meios civis e legais, não com o uso de força militar. Organizações regionais e da América Latina expressam preocupação com mobilização militar no Caribe, com respeito à soberania e ao direito internacional. Venezuela pede respeito à zona de paz decretada em 2014 pela CELAC. Uma das justificativas frequentes é o combate ao narcotráfico, visto como ameaça interna. Estados Unidos querem evitar que drogas ilícitas entrem no país, causem mortes, costurem redes de tráfico. Acusações de tráfico, terrorismo, direitos humanos são frequentemente usadas como base para legitimar sanções, isolamento internacional, encorajar oposição interna ou externalizar legitimidade. A recompensa por Maduro sugere uso de instrumentos extrajudiciais ou pelo menos diplomáticos de pressão. Os Estados Unidos historicamente veem o Caribe como área de interesse estratégico, relacionadas à segurança, rotas marítimas, presença de potências rivais externas, Rússia, China, que possam tentar estabelecer influência. Além disso, a proximidade da Venezuela à América Central e Caribe faz com que seja uma zona sensível para mobilizações militares, espionagem, alianças regionais, sanções financeiras, bloqueios de ativos, reestruturação de contratos de petróleo e empresas estatais venezuelanas, suspensão de atividades ou operações de empresas estrangeiras que operem na Venezuela. Embora o discurso oficial raramente admita invasão ou ocupação, há indicações de que operações limitadas, ataques a embarcações suspeitas, interceptações e talvez operações surpresas podem acontecer. A análise recente mostra que existem conversas e estudos no governo estadunidense sobre a possibilidade de agir militarmente contra cartéis de drogas dentro da Venezuela. A construção de uma narrativa de que o governo venezuelano é narcoterro ou criminoso internacional serve para gerar apoio interno nos Estados Unidos, internacional e justificar medidas que de outra forma seriam controversas. Também pode servir para distrair problemas internos, consolidar poder doméstico, atrair atenções de segurança nacional. Os Estados Unidos podem vir a realizar ataques específicos dentro ou a partir da Venezuela, especialmente contra embarcações ou instalações identificadas como parte de redes de tráfico ou rotas de narcotráfico. Resposta venezuelana pode incluir mobilização popular com militar, uso de milícias, alianças externas com Rússia ou aliados regionais para dissuasão, novas sanções econômicas, financeiros, proibição de certas operações internacionais, aumento do isolamento diplomático da Venezuela, tentativas de restringir sua participação em organismos internacionais, incentivo e apoio oculto ou explícito à oposição interna, financiamento ou suporte a grupos de oposição, imprensa livre, movimentos civis, para gerar mudança interna sem ação militar aberta, tentativas de corte de financiamento externo do regime, infiltrações, operações de inteligência, possibilidade de acordos que envolvam garantias eleitorais, livre acesso humanitário, alívio de sanções mediante reformas internas. Estados Unidos pode tentar usar incentivos, oferecer ajuda e integração econômica em troca de abertura política. Um extremo possível: confronto militar direto, incursões, talvez até ocupações limitadas ou zonas protegidas por forças externas, com apoio local. As consequências seriam graves: crise regional, deslocamentos, tensões internacionais com potências que apoiam ou têm interesses na Venezuela. O narco é tratado como uma questão de segurança. Drogas ilícitas vindas de rotas latino-americanas causam problemas internos, overdoses, redes criminosas, instabilidade social. Preocupação de que Rússia, China ou Irã aumentem sua presença militar, econômica ou de inteligência na Venezuela, o que poderia minar a influência estadunidense na região. Discurso de combate às drogas, ao mal e defesa da democracia costuma ser bem recebido por parcelas da opinião pública interna. Políticos usam isso para afirmar postura firme. Petróleo, gás, recursos minerais, investimento. Se a Venezuela se abrir ou tiver instabilidade, há oportunidades para que empresas estadunidenses atuem ou retomem contratos. Mostrar liderança no combate ao tráfico, à corrupção, manter a hegemonia em certas questões de ordem mundial. O governo venezuelano insiste muito no discurso de soberania, acusações de imperialismo, população mobilizada, milícias, forças armadas fortes em alguns setores.
países da América Latina, organismos internacionais podem condenar intervenções, ataques. O direito internacional, a soberania, normas da ONU importam. Operações militares têm riscos altos, possibilidade de civis atingidos, erros, desgaste político internacional. Acusações de narcotráfico precisam de provas robustas. Se houver exageros ou denúncias mal fundamentadas, podem invalidar justificativas externas e gerar reação negativa. Políticas internas, interesses políticos, lobby, disputas partidárias. Alguns setores podem favorecer ação dura, outros priorizam diplomacia, direitos humanos ou evitar guerras. Espere ver mais sanções especificamente direcionadas a pessoas chaves do governo venezuelano, possivelmente também empresas estatais ou contratantes estrangeiras envolvidas. É provável que ações como o ataque de embarcações suspeitas continuem, podendo haver aumento de patrulhas, interceptações, bloqueios navais em áreas consideradas rotas de tráfico. Mais revelações sobre operações clandestinas ou médicas, Operação Money Badger é um exemplo passado, para colher informação, pressionar internamente, trabalhar com parceiros regionais para aumentar o custo de manter Maduro no poder, talvez explorar fissuras internas na elite venezuelana ou no governo. Se a pressão ficar muito grande, pode haver oferta de negociação com condições, reformas eleitorais, libertação de presos políticos, observadores internacionais, retorno de certas liberdades em troca de suavização de sanções. Um erro, ataque com vítima civil, incidente bem documentado, pode levar à retaliação venezuelana, apoio externo a Caracas, talvez uma crise regional. As intenções dos Estados Unidos com a Venezuela parecem misturar interesses de segurança interna, como combater o narcotráfico, geopolíticos, preservar influência na região, conter rivais, e humanitários, diplomáticos, mas nem sempre esses últimos componentes são sinceramente priorizados. A Venezuela, por sua parte, vai tentar resistir, usando narrativas de soberania, mobilização popular, alianças externas, reforço militar local, mostrando que não aceita que sua autonomia nacional seja pisada. O futuro é incerto. Pode oscilar entre escalada militar, diálogo condicionado, sanções mais severas, mas muito depende de como cada ação vai repercutir internacionalmente se houver grandes perdas humanas, escândalos, condenação global. Isso poderia limitar os passos mais agressivos. Quer ver mais vídeos como esse, sobre geopolítica, política mundial e outros acontecimentos mundiais? Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários o que você acha. As intenções dos Estados Unidos com a Venezuela são justificadas? Qual cenário você acha mais provável? Vamos conversar nos comentários, porque sua opinião também importa muito para entendermos juntos como o mundo está mudando.